Provérbios capítulo 7, do verso 1 ao verso 27, diz assim, palavra de Deus: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta, astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés, cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Ele num instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite, meus queridos. Provérbios capítulo 7, do verso 1 ao 27. O tema da nossa reflexão hoje é: filho meu, cuidado com a imprudência. Cuidado com a imprudência. Os nossos dois últimos encontros, nós já tivemos 7, mas eu vou falar só dos dois últimos, né? Nós falamos cuidado com a infidelidade e falamos cuidado com a insensatez. E hoje nós vamos encerrar falando cuidado com a imprudência. E esse texto, que é um pouquinho longo, 27 versículos, tem dois aspectos muito interessantes que eu gostaria de destacar. O primeiro é um aspecto positivo e o segundo é um aspecto negativo a respeito da imprudência, né? O primeiro é uma convocação a que nós venhamos a agir com prudência. Então, a primeira abordagem do texto aqui, na fala desse sábio em Provérbios, instruindo um filho ou um mestre instruindo seu discípulo, né? Quando diz filho meu, a primeira abordagem é uma convocação para que se haja, né, com prudência. E a segunda, que é uma ênfase negativa, é uma evidência de alguém que agiu com total imprudência. Então nós temos esses dois aspectos, um positivo e o outro negativo. E nós vamos começar abordando o negativo primeiro, depois iremos para o positivo. Então o aspecto negativo que ele mostra é uma evidência de alguém agindo com total imprudência. Alguém agindo com total imprudência. E você vê isso, nós vemos isso a partir do versículo 6. O sábio de Provérbios, como um pai instruindo um filho, ou como um sábio instruindo, um mestre instruindo um discípulo, né,
que ele diz lá no verso 1, filho meu, né? E ele vai contar um episódio em que ele testemunhou um ato de completa imprudência. Ele vai testemunhar a partir do verso 6 até o 23. Ele vai falar, de maneira resumida, de um jovem que se deixou seduzir por uma mulher casada, né? Que aqui é chamado de adúltera. Não é? Então esse é, resumidamente, em poucas palavras, o episódio que ele vai narrar para o filho ou para o discípulo, para mostrar a evidência de alguém que agiu com total imprudência. Então ele vai mostrar um jovem, que ele testemunhou um jovem que se deixou seduzir por uma mulher casada, né? E que ele chama aqui no texto de adúltera. É claro que isso não se aplica apenas a um jovem que pode se deixar seduzir por uma mulher casada, como também se aplica a uma jovem que pode se deixar seduzir por um homem casado. Tanto vale para um lado como vale para o outro, tá certo? E aqui é muito interessante. Ele vai mostrar que a sua total imprudência se revela por duas coisas, né? Se revela primeiro pela falta de vigilância e pela falta de resistência. Olha só que interessante. O verso 6 diz que ele, olhando da janela da sua casa, pelas grades da janela, ele viu entre os jovens, entre aqueles que ele considerava como ingênuos, como sem experiência e até como sem bom senso, ele observou entre esses jovens, descobriu um jovem carente de juízo. Quer dizer, ingênuo, sem a prudência necessária, né, da experiência, da vida, né, e totalmente suscetível ao mal, né? E aí ele diz que viu entre a janela esse jovem, e ele começa a descrever o que aconteceu, qual foi o episódio. Ele diz que esse jovem, né, a partir do verso 8, que ele ia e vinha pela rua junto à esquina da casa, junto à esquina da mulher estranha. Aqui a mulher estranha, mulher adúltera, né, mulher alheia em muitas versões. Ele ia e vinha junto à esquina da mulher estranha, seguia o seu caminho, né, em direção à sua casa, a casa desta mulher, tarde da noite, no horário de crepúsculo, do pôr do sol, na escuridão das trevas. E o que acontece, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, astuta de coração, diz o texto, né? Apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Está de espreita, pronto para abater uma vítima. É a ideia que o texto fala quando diz que está à espreita. É como aquele animal que fica de espreita para apanhar a sua presa. Olha a descrição feita pelo sábio para instruir o filho ou o discípulo. Ele viu pela janela, entre os jovens, totalmente ingênuo, sem bom senso, né? Falto de juízo, que ia e vinha pela rua, indo na direção da casa da mulher estranha, né? À noite, no crepúsculo. E ele foi, buscou, e quem procura acha. Quem procura acha, e ele achou aquilo que não deveria ter procurado para que não viesse a achar, né? E ela sai ao encontro dele, né, com vestes de prostituta, né, como se fosse um jeito sedutor, né, e insinuante, sedutor, e com astúcia no coração, com intenções outras, né, que para ele não eram conhecidas. E o texto está mostrando para nós alguém que age com completa imprudência. Por quê? Porque por falta de vigilância. É alguém que está no lugar errado, na hora errada, e se envolvendo com a pessoa errada. Né? A total e completa falta de vigilância é sinal de total e completa falta de prudência. Tá certo? A pessoa se torna imprudente, porque vai aonde não deve ir, né? Está numa hora que não deveria estar, está fazendo o que não deveria fazer, está se envolvendo com quem não deveria se envolver. É exatamente isso, completa, ele estava totalmente falto de vigilância. E a palavra de Deus, no Novo Testamento, diz assim, aquele que pensa que está em pé, né? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então a vigilância é um princípio que nós aprendemos na Escritura, na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
para falar de uma atitude que nós temos que ter em relação a nós mesmos, né? A vigilância em relação a mim mesmo. Então a palavra diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Se você pensa que está em pé, então cuide, porque é quem está de pé que cai, exatamente quem está de pé. Então cuide de você, cuidado os lugares que você está indo, cuidado os horários onde você está, né, se envolvendo em certas coisas, com pessoas, né, com compromissos estranhos. Cuidado, cuide de você mesmo, porque a falta de vigilância vai desembocar em completa imprudência, tá certo? É isso que o texto vai mostrando aqui. E Jesus diz também no Novo Testamento, vigiai e orai. O espírito está pronto. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a questão de vigiar sobre nós mesmos, sobre aquilo que vemos, né, aquilo que consumimos, né, onde vamos, com quem andamos, os compromissos que assumimos, os lugares que frequentamos, é um cuidado com nós mesmos. É um cuidado acerca de nós mesmos. A gente tem facilidade de vigiar a vida dos outros, né? Vigiar a vida das outras pessoas, mas nós deveríamos ter um esmero para vigiar sobre nós mesmos. Eu lembro muito do reverendo Gervásio, que gostava de dizer que nós deveríamos ter uma atitude circunspecta, né? Um olhar voltado sobre nós mesmos, né? Um olhar que gira em torno de nós mesmos, como essa câmera moderna hoje que gira, né, 360 graus aí, vira para todo lado para captar imagens por todas as direções, né? Então, vigilância. Olha só que coisa. O aspecto negativo que ele enfatiza é alguém que agiu com completa imprudência, porque faltou vigilância sobre si mesmo. Ele está indo na direção errada, ele está indo num momento que não é propício, ele deveria se desviar desse caminho, não passar por esse caminho, não ir nessa direção, porque ele sabia bem onde ele estava indo, e ele vai buscar e ele vai acabar encontrando aquilo que ele não deveria estar buscando, para que não fosse encontrado. E essa mulher sai ao encontro dele, e aí a coisa, cria-se um cenário de tentação, cria-se um cenário, né, de perdição, de batalha, e que quando nós temos uma batalha contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os nossos desejos, se nós não policiarmos, nós haveremos de sucumbir. Então olha só que interessante, esse é o primeiro lado, né? Ele vai, nesse primeiro momento, mostrar para nós, né, alguém que age com completa imprudência. Por quê? Por falta de vigilância e também por falta de resistência. Olha o que acontece nesse cenário. A partir do versículo de número 13, o texto diz assim, essa mulher aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente, de maneira descarada, diz para ele, eu tenho sacrifícios pacíficos, eu tinha para oferecer, eu paguei os meus votos, agora aquela parte do sacrifício que eu posso comer, eu quero que você venha comer comigo. Ela tem uma aparência de que alguém preocupado com a vida espiritual, né? Falando de sacrifício, né? Falando de sacrifício, de alguém que parece que cumpriu, tinha rigores em relação à lei, mas olha o que acontece. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Ela já preparou a cama. A proposta dela é descarada. Ela está assediando sexualmente esse rapaz, esse ingênuo, esse cara sem bom senso, né, e totalmente imprudente. Ela estava como um animal, né, um animal que vai devorar a presa, já de espreita, e quando ele gerou a oportunidade, ela não perdeu a oportunidade. Foi para cima dele, o beijou, o convidou, disse que a cama estava com o melhor fino, o linho fino do Egito, algo que era de propriedade de ricos que usavam linho fino do Egito, perfumou com uma série de aromas agradáveis, que é agradável ao nosso, a excitação, promove excitação, esse tipo de aroma, mirra, aloé, cinamomo, quer dizer, ela preparou todo o ambiente, né? E aí a proposta é aberta, é reta, é direta. Venha, embriaguemo-nos com as delícias do amor até de manhã e gozemos amores. Ela chama ele para ir para a cama com ele, certo? Com ela. E diz, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou um saquetel de dinheiro, ele foi para longe e vai demorar muito para voltar. Talvez era um negociante, talvez fosse até um homem rico, e vai demorar, só volta na lua cheia,
só na lua cheia ele vai voltar para casa. Então é prazer garantido, é prazer garantido e seguro. Meu marido não está em casa, olha, é o momento e nós vamos nos deliciar, né, nesse tempo que nós vamos passar junto. Olha que coisa. E o texto do verso 21 diz: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E o texto diz, verso 22, e ele num instante a seguiu, foi atrás dela. Então aqui ele age de maneira completamente, totalmente imprudente, porque faltou vigilância e faltou resistência. Diferente de José do Egito, que foi assediado sexualmente pela mulher de Potifar, José resistiu fortemente e perseverantemente ao assédio da mulher de Potifar. Mas esse daqui, como diz o sábio de Provérbios, era ingênuo, era completamente desprovido de bom senso e agiu com total imprudência. Faltou vigilância, porque não deveria ter ido por aquele caminho, não deveria ter cruzado naquela direção. Ele sabia bem onde ele estava indo, ele cutucou, digamos assim, a onça com vara curta, está sofrendo as consequências agora, né? E ele, faltou-lhe vigilância e agora faltou-lhe resistência. Ele deveria ter rejeitado, deveria ter resistido, deveria ter dito não, deveria ter saído, ou deveria ter corrido, como aconteceu com José do Egito, mas não foi o que ele fez. O texto diz que ela o envolveu com essa proposta, né, de prazer fácil, de prazer imediato, de prazer seguro, satisfação garantida e tranquilidade, não será descoberto pelo marido. E ele foi seduzido pela lisonja, pelas palavras dela. E ele a seguiu, diz o texto. Então, amados, esse é o primeiro aspecto quando nós estamos tratando filho meu, cuidado com a imprudência, né? E quando fala aqui de falta de vigilância e fala também de falta de resistência, a gente lembra de Gênesis, no capítulo 4, no verso 7, quando Deus diz a Caim, Caim estava indignado porque Deus havia aceito o sacrifício, a oferta de Abel, e não havia aceitado a sua oferta. Então Deus diz para ele, não é certo que se procederes bem serás aceito. Deus fala para Caim, não é certo que se procederes bem serás aceito. Mas se procederes mal, saiba, todavia se procederes mal, saiba que o pecado jaz à porta, a tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. A você cumpre por resistência a isso. É o que Deus diz a Caim. O teu pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Foi o que Deus disse a Caim. E o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, vai dizer, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Tá certo? Isso tem a influência maligna, né? Uma proposta de adultério está assim nos bastidores, eivado sim de influência maligna, de sugestão maligna, né? De atuação maligna. Ainda que o maligno não se manifeste, né, mostrando a sua cara, mas tem dedo maligno nisso, né? Como eu sempre digo às vezes, jogando gasolina para apagar esse fogo. Ele vai com um galão de gasolina para apagar esse fogo maligno e perverso, né, que é essa tentação ao adultério. Então veja, há dois princípios aqui sendo trabalhados, sendo apresentados para nós, né? Filho meu, cuidado com a imprudência. E aqui uma evidência de alguém que agiu com completa imprudência. Ele negligenciou o princípio da vigilância e ele negligenciou o princípio da resistência. Todos esses dois princípios estão claramente expostos na Escritura. A vigilância está dito, quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Jesus diz, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o princípio da resistência, Deus diz para Caim, o pecado jaz à porta, mas a você cumpre dominá-lo, resisti-lo, né, domá-lo. E diz também o Novo Testamento, né, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Então, olha, a completa e total imprudência é fruto, muitas vezes, de falta de vigilância e é fruto de falta de resistência. E quando falta vigilância e quando falta a resistência, vai haver morte. Vai haver morte. Olha só o que diz o texto, verso de número 22. Ele num instante a segue essa mulher.
ele segue essa mulher. Olha a descrição do sábio, como um boi que vai para o matadouro, inocentemente sendo, ingenuamente sendo conduzido para o matadouro e não sabe que a sua vida vai ser posta ao fim, porque ele está indo como um boi para o matadouro, como um cervo que corre para a rede. O caçador lançou a rede e o cervo está indo em direção à rede e não sabe que está caindo na armadilha e que uma flecha vai transpassar o coração, vai morrer. O boi vai morrer, o cervo vai morrer. Como uma ave que se apressa para o laço, sem saber que lhe custará a vida. A vida. Olha as figuras que o sábio de Provérbios usa para esse indivíduo que age com completa imprudência, que negligencia, né, que abre mão da vigilância, que abre mão da resistência. Ele está pondo em risco a sua vida. Se não for no sentido físico, literalmente, no sentido espiritual, no sentido relacional, né, no sentido emocional, ele está colocando sua vida em risco em algumas dimensões. E olha só, é como um boi que está indo para o matadouro, é como um cervo que vai cair na rede, é como uma ave que vai cair no laço e não sabe que vai custar a vida, a direção que está indo. E olha, o verso 26 e 27 diz assim, falando acerca da mulher e falando desse fim trágico. Diz, porque a muitos ela feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A figura é de morte. A sua casa é o caminho da sepultura e desce para as câmaras da morte. Então a palavra usada, que a figura usada é uma figura de morte. Você percebe? É a morte do boi, é a morte do cervo, é a morte do pássaro. E aqui falando de pessoas que vão para a sepultura. É uma figura que ele está usando para dizer do fim trágico de alguém que age com total imprudência, que abre mão da vigilância, que abre mão da resistência. O fim será trágico. Será um fim de morte. É o que está dito no texto. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, no nome de Jesus, né? E que nós olhemos para esse aspecto negativo e que isso seja um alerta para nós em nome de Jesus. Que a luz acenda e que nós, a semelhança de José do Egito, né, se porventura, né, formos assediados sexualmente, formos provocados, recebemos propostas, né, para um caminho de adultério, seja homem, seja mulher, né, que nós façamos aquilo que fez José do Egito e não esse jovem aqui. Que nós vigiemos sobre nós mesmos e que nós ofereçamos resistência a essa proposta maligna em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Primeiro, que nós vigiemos sobre nós mesmos. Que nós cuidemos dos lugares onde estamos indo, as pessoas com quem nós estamos relacionando, né? Os compromissos que nós estamos fazendo, as propostas que nós estamos acolhendo, o que nós estamos vendo na internet, onde é que nós estamos entrando, o que nós estamos assistindo, com quem que nós estamos conversando, né? Nós cuidemos de nós mesmos, vigiemos. E se porventura, ainda com vigilância, a proposta surgir que nós ofereçamos resistência, à semelhança de José, com temor de Deus, falando, não posso fazer esse tipo de coisa, isso é pecado, isso é maldade, isso é perversidade, isso é algo abominável aos olhos de Deus, e eu quero estar longe disso em nome de Jesus. E se for necessário, corramos como José em nome de Jesus, para não sermos contados como esse jovem aqui, que foi visto pela janela, e foi tido como um insensato, como um sem juízo, como um imprudente, porque abriu mão da vigilância e abriu mão da resistência. E o final foi trágico, conforme está escrito aqui no texto. Que Deus nos guarde desse mal, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Mas tem um segundo aspecto, que é o aspecto positivo, que era o primeiro, né, que eu deixei por último. Né? Esse texto não só chama a nossa atenção para uma evidência de alguém que agiu com completa imprudência, mas chama a nossa atenção também para a convocação para que nós hajamos com prudência, para que eu e você venhamos a agir com sensatez, com bom senso, com prudência. Há uma convocação. Essa convocação está feita do capítulo 7, do verso 1 ao 5, e também do capítulo 7, do verso 24 e 25. Olha só que interessante. Aqui uma convocação para que nós hajamos com prudência.
Ele diz assim: filho meu, olha que lindo, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Observa, filho meu. Filho meu pode ser um pai instruindo um filho. Filho meu pode ser um mestre instruindo um discípulo, você sabe disso. E olha o que ele enfatiza: minhas palavras, meus mandamentos, minha lei. Olha só, isso é aquilo que vai te guardar de entrar num caminho de destruição. As minhas palavras, os meus mandamentos, as minhas leis. Ora, as palavras, os mandamentos e as leis do pai ou do mestre têm como sua referência suprema a lei de Deus, as palavras de Deus e os mandamentos de Deus. Essa é a referência. Então o pai e o mestre falam de suas palavras, de seus mandamentos, sua lei, pautado na palavra, na lei, no mandamento de Deus. Por isso é tão importante. E a instrução dele é a seguinte: guarda, conserva contigo, guarda e protege como se fosse a menina dos teus olhos. Né? Como é que a menina dos olhos é aquilo que é responsável pela visão, algo que qualquer cisquinho no nosso olho pisca automaticamente, sai lágrima para poder expulsar o corpo estranho. Então ele diz: guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, guarda ela como se fosse as meninas dos teus olhos. Então, o que é que ele usa? Ele usa a instrução. Ele usa a instrução para convocar, né, eu e você, assim como ele convocou o filho ou o discípulo, para agir com prudência. Ele usa a instrução, o mandamento, a lei, a palavra. E ele diz mais, olha lá o verso 3, ata nos teus dedos. Ata nos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. O que significa isso? Para você não esquecer. Ata no dedo para ficar com uma lembrança. E guarda no coração, né? Escreve no coração. Isso tem que conduzir as suas motivações e o seu comportamento. As minhas palavras, a minha lei, né, os meus mandamentos, tem que estar como um lembrete no teu dedo e tem que estar escrito no teu coração, para que trabalhe nas motivações e no seu comportamento, para que seja algo que conduza o seu estilo de vida, porque é algo que está dentro e que tem reflexo para o lado de fora, para as suas escolhas, para as suas atitudes, para o seu dia a dia. Olha que instrução extraordinária. E aí ele, no verso 4 ele diz assim: você diga para a sabedoria, sabedoria, você é minha irmã. Você diga para o entendimento, entendimento, você é meu parente. O que significa isso? E alguém que é irmão ou alguém que é parente é alguém íntimo, alguém que é sangue do teu sangue. Faz da sabedoria uma coisa íntima. Faz do entendimento algo que é sangue do teu sangue, porque é isso que vai te guardar. O verso de número 5 diz: para te guardar da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Olha que coisa surpreendente. Como é que ele nos convoca, como é que o sábio convoca eu e você, assim como o seu filho ou o seu discípulo, como é que ele convoca a gente a agir com prudência? Ele dá uma instrução. Ele diz: guarda as minhas palavras, guarda dentro de ti os mandamentos, guarda a lei como se fosse a menina dos olhos. Sabe? A coisa mais importante e preciosa. E o que você faz com ela? Ela ser seu lembrete, como algo no seu dedo, atado aí, amarrado no teu dedo e escrito no teu coração, para que isso tenha efeito nas suas motivações e nas suas ações. E mais que isso, o prudente faz da sabedoria sua irmã. O prudente faz do entendimento seu parente. Isso daqui é sangue do meu sangue, é íntimo. Isso tem que ser parte da sua intimidade profunda. A sabedoria, o entendimento, o bom senso, a sensatez. É isso. A instrução dele é essa. Por que tudo isso? Para guardar você da mulher alheia ou do homem alheio, tá certo? Da mulher estranha ou do homem estranho, que lisonjeia, né? Que tenta seduzir, que faz propostas, né? Indecorosas e que tenta tirar você do reto caminho do Senhor. Ele diz para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Olha, as palavras usando para promover desgraça, miséria, pecado e destruição. Que o Senhor nos ajude a guardar a instrução em nome de Jesus. Que essa instrução entre no nosso coração,
né? O Salmo diz, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Ah, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele não só mostra para nós, né, a evidência de alguém que agiu com completa imprudência, mas ele mostra para nós a convocação que Deus faz para nós para que nós hajamos com prudência. E ele faz isso baseado na instrução. Ele instrui, ele diz o que tem que ser feito, né? Ele diz o que tem que ser agasalhado no coração. Ele diz o que tem que dominar a nossa motivação e as nossas ações. Ele diz o que tem que ser íntimo, meu e seu, a sabedoria e o entendimento. E qual vai ser o resultado? Vai nos guardar desse mal tão terrível de nos entregar ao adultério e de ser motivo de desgraça para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para a nossa família, né? E desonrando a aliança que nós fizemos diante de Deus, né? E desonrando o nome do Senhor e causando feridas, mágoas e destruição e tragédias e dores na vida de tanta gente. Porque o pecado é assim, o pecado é culpa de quem o comete, mas o pecado traz consequência para quem está perto, tá certo? A gente não pode esquecer disso. A culpa, se eu pequei, a culpa é minha, não é da minha esposa, não são dos meus filhos, não são dos irmãos da igreja. A culpa é de quem comete, mas a consequência vai para quem estiver perto. Vai para o esposo, vai para a esposa, vai para os filhos, vai para o pai, vai para a mãe, vai para quem estiver perto. Ela é como uma granada, você tirou o pino, a hora que ela explodiu, estilhaço pega quem está perto. Então, ele nos convoca, a palavra nos convoca para agir com prudência. Como? Acolhendo a instrução. A instrução maravilhosa do sábio de Provérbios é esta. Mas não só a instrução. Ele usa a instrução e usa também a advertência. Aqui foi instrução. Instruiu como nós devemos nos conduzir. Agora a advertência, também advertência. Verso 24, verso 25. Ele diz, agora, pois, filho, dá ouvidos. Sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, é uma advertência. Não andes perdido nas veredas dela, das suas veredas. Outra advertência. Por quê? Como já estava escrito, porque muitos ela feriu e derribou, são muitos que foram por ela mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Olha isso, olha isso. Ele usa a instrução e ele usa a advertência. Filho meu, cuidado, dá ouvidos. Sê atento às palavras da minha boca. Não desvie o teu coração para os caminhos dela, porque os nossos pecados começam no coração. Jesus fala, né? Olha, um homem não adulterarás, né? Não adulterarás, diz lá os 10 mandamentos. O Senhor diz, eu porém te digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura ou com um homem já adulterou, porque começa no coração. Então ele diz aqui, não desvie o teu coração para os caminhos dela. Cuida do teu coração, né? Cuida do teu coração. E aí ele diz assim, não desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Cuida do teu coração. O Provérbios 4, 23, que nós já estudamos, diz, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Quando a coisa saiu para fora, porque já foi agasalhado, já foi cogitado, já foi pensado, já foi cultivado no coração, né? A boca fala do que está cheio o coração, né? E é do coração que procede as fontes da vida. Por isso ele adverte, ele instrui como é que nós devemos ser prudentes, ele adverte como é que a gente age sendo prudente. Não desvie o teu coração para os caminhos dessa mulher estranha, dessa mulher alheia, ou desse homem estranho, desse homem alheio, e não ande perdido nas veredas, nos caminhos, no comportamento, no estilo de vida dessa pessoa que está tentando te levar para um caminho que não é agradável ao Senhor. O livro de Provérbios diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, né? Parece ser agradável, parece ser mais fácil, parece ser mais prazeroso, mas são caminhos de morte, de morte. E desses caminhos que o Senhor nos livre, em nome de Jesus. Então, queridos, que Deus nos abençoe com a sua palavra, que nós possamos guardar esses dois aspectos que nós encontramos aqui em Provérbios 7. O primeiro é a evidência de alguém que age com completa imprudência. Isso acontece por falta de vigilância, por falta de resistência. E o final é trágico. E que nós também guardemos no coração, né, a
convocação que Deus nos faz pela sua palavra, para que nós hajamos, contrariamente ao primeiro caso, com total prudência na nossa vida. Como é que a gente age com prudência? Quando a gente acolhe a instrução e quando a gente acolhe a advertência da palavra de Deus. Que eu e você acolhamos a instrução, que eu e você acolhamos a advertência da palavra de Deus. Porque o Senhor corrige, disciplina, repreende e exorta a quem Ele quer bem. Que bom que Deus nos dá instrução, que bom que Deus, através da sua palavra, nos dá advertência. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? E também ele diz lá em 1 Coríntios 10 que tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel foi para a nossa advertência, para que nós possamos aprender com os erros deles e não caiamos nos mesmos erros, porque nós temos a advertência do Senhor. Que Deus permita, em nome de Jesus, que eu e você possamos acolher a palavra. Filho meu, cuidado com a imprudência. Não seja imprudente com o seu casamento, não seja imprudente em relação ao seu cônjuge, não seja imprudente em relação à sua família, não seja imprudente em relação aos seus filhos, não seja imprudente em relação à sua vida com Deus, não seja imprudente. Não é? Não abra mão da vigilância, não abra mão da resistência, acolha a instrução e acolha a advertência. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia, amém, amém e amém. Ô, gente, vamos agradecer a Deus. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvamos o teu nome por esse tempo que o Senhor nos deu a graça de, nesses 8 encontros que tivemos, ó Pai, meditar sobre provérbios, sobre essa temática do filho meu, cuidado. E nós te agradecemos por cada tema que o Senhor nos deu a graça de compartilhar, ó Pai, sobre ganância, sobre ignorância, sobre arrogância, sobre a indiferença, a negligência, ó Deus, sobre a infidelidade e também, ó Pai, sobre a insensatez e sobre a imprudência. Louvamos o teu nome por cada um desses temas que tivemos o privilégio de compartilhar. Que o Senhor permita, em nome de Jesus, que essa palavra entre no nosso coração para nos guardar do mal, para nos fazer, ó Deus, mais consagrados a Ti, para nos fazer instrumento de bênção nas Tuas mãos, para a honra, glória e louvor do Teu nome, para que nós Te glorifiquemos, para que nós colhamos bênção e para que nós sejamos bênção para a nossa casa, para a nossa família e para quem quer que venha a se relacionar conosco. E que o Senhor, ó Deus, nos dê vitória sobre o pecado, sobre os assédios malignos, ó Pai, e sobre as propostas malignas, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E se houver qualquer pessoa que porventura tenha caído nesta área da vida, que o Senhor restaure, que o Senhor permita que haja tempo de restauração, de conserto, de mudança, de recomeço com a Tua bênção, com a Tua graça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Amém e amém.